aqui tem promessa do Senhor? Amém? Quantos tem promessa? Não, se você tem uma promessa, de repente o Senhor ele prometeu uma coisa para você. Se você tem isso na sua vida, dá um glória a Deus aí. Todo mundo tem uma promessa? Amém? Todos têm uma promessa aqui? Quem quer vender essa promessa para mim? Alguém? Você vende para mim, capa? Você vende sua promessa para mim? Vende não? Bruno, você vende? Vende não? Bel, você vende sua promessa para mim? Eu pago bem. Cara, isso é uma promessa. Dô, você vende? Hã? Eu? Amados, abra a Bíblia lá em Gênesis 25. No versículo 24. Diz assim, ó, bem alto: o Pai tem promessa para mim. Fala mais forte agora, todo mundo é jovem aqui, amém? O Pai tem promessa para mim. Todo mundo achou? Gênesis 25, primeiro livro da Bíblia, versículo 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado em seu calcanhar, por isso se chamou o seu nome de Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos, e cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca, sua mãe, amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e viu Esaú, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o nome daquilo, o nome dele de Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a sua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Quantos aqui sabem o que é a primogenitura? Todos sabem? Amém? Primogenitura, primogênito é aquele que é o primeiro, o filho primogênito, aquele primeiro filho, o filho que nasceu primeiro. Eu comecei a palavra perguntando para vocês: vocês venderiam para mim a sua promessa? E vocês falaram: não, de maneira alguma. Minha promessa não tem valor. Eu não vendo para você, Fê. Foi isso que vocês falaram para mim. Encontramos aqui nessa história mais ou menos a pergunta que eu fiz para vocês. Existia uma promessa, existia uma bênção, e era ligado, estava lançada para uma pessoa, mas essa pessoa, ela abriu mão, essa pessoa, ela não quis. Eu pergunto para vocês: por quê? Por que que isso aconteceu? Por quê? Presta atenção aqui, ó. Lá em Gênesis 25 ainda, lá no versículo 23,
Eu vou ler rapidinho aqui para vocês, só para vocês entenderem. E o Senhor lhe disse a Rebeca: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo servirá o mais forte do que um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Então, Rebeca, mulher de Isaac, ela teve 2 filhos, teve filhos gêmeos. E como lemos aqui, o primeiro filho que nasceu foi quem? Esaú. O primeiro filho foi quem? O segundo filho foi Jacó. O segundo filho foi? Então, o primeiro filho Esaú, o segundo filho Jacó. Então, Rebeca teve esses 2 filhos. Existia uma promessa. Isaac vem da descendência de Abraão, filho de Abraão. Quantos lembram a promessa que Deus fez a Abraão? Quantos aqui lembram? Todos lembram das promessas que Deus fez a Abraão? A sua geração será tão numerosa como as estrelas do céu, será incontável como as areias da praia do mar. Então existiam promessas, existiam bênçãos que vinham passando de geração em geração. Então deixa eu falar para você, meu amado, existe uma promessa para você, amém? Existe uma bênção para você, amém? Vocês parecem que não querem receber. Existe uma bênção para você, amém? Existe uma promessa para você, amém? Só que presta atenção, porque Satanás, ele é muito astuto, e a qualquer momento ele pode te fazer vender essa promessa, te fazer vender essa bênção. A Bíblia fala que Esaú, ele era um cara durão. Pensa eu fico imaginando, ele devia ser um cara troncudão, pá, era perito na caça, então de certo ele tinha que sair na luta com os ursos lá, brigar, de repente pegar o bicho embaixo do braço, então tinha que ser um cara forte. E a palavra de Deus fala que Isaac, ele tinha mais gosto por Esaú. Por quê? Estava ali trazendo mantimentos, trazendo comida, então gostava mais desse primeiro filho. A Bíblia fala também que o segundo filho, Jacó era um cara mais sossegado, é um cara mais faceiro, um cara que gostava mais de ficar dentro de casa, aprendeu a fazer comida. A palavra de Deus fala que ele fazia um guisado, top demais. Então, quem pegou mais gosto por ele foi a mãe, Rebeca. Por quê? Ele estava ali, ajudando dentro de casa, ao contrário de Esaú. E acontece uma revolução nessa história aqui. Entenda que as promessas, elas vêm passando e elas vêm de encontro com o primogênito, com o primeiro. Então o primeiro filho, ele é o dono das promessas. O primeiro filho, ele é o dono da bênção. Vai vir sobre ele, é herança, entendeu? Está vindo sobre ele. Então, por um momento de bobeira, a palavra de Deus fala que Esaú, ele chega cansado, ele chega exausto. Imagina quando você está com fome e você passa ou na frente da casa de alguém, ou você chega na sua casa e está aquele cheiro de comida. Você fala: meu Deus, é hoje que eu vou comer. E a palavra de Deus fala que Esaú, ele chegou cansado. Chegou exausto, estava com muita fome, e ele sentiu aquele cheiro. Ele falou: rapaz, é disso que eu preciso, eu quero isso para mim, eu quero comer, eu preciso me saciar. E aí ele vai e pede um pouquinho para Jacó. Jacó, pensa num cara esperto, pensa num cara matuto, ligeiro. Só para vocês terem uma ideia, imagina a briga que estava lá no ventre, estava no ventre de Rebeca, porque a palavra de Deus fala que quando Esaú saiu, Jacó já agarrou no calcanhar dele. Não, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro.
Esaú nasceu primeiro. Então eu creio que desde a infância, Jacó, ele vem almejando isso, ele vem querendo isso, ele vem esperando pintar a oportunidade. Cara, eu quero essa bênção para mim. Eu quero essa promessa para mim. Pode vir sobre a vida do meu irmão. Não, eu quero para mim isso. E aí Jacó, ele vê naquela situação do irmão dele cansado, morrendo de fome, ele fala assim: vende para mim a sua primogenitura, me entrega ela, dá ela para mim. Se você me dá ela, eu vou te dar um prato de guisado, vou te dar um prato de comida. E eu queria que você atentasse nessa palavra aqui de Esaú. Esaú, ele fala assim: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? E aí, só que Jacó, ele é um cara ligeiro. E ele fala assim: ó, então vamos fazer o seguinte, jura para mim. Porque naquele tempo, a palavra tinha poder. Hoje, se você fala para alguém jurar, mesma coisa que nada. Se você for comprar alguma coisa, você fala assim: não, eu juro para você que eu vou te pagar. Cara, você não vai levar nada. Se chegar no mercado, ó, eu juro para você que dia 10 eu venho aqui. Você comeu lá no restaurante lá, e não, eu juro para você que semana que vem eu venho aqui pagar. Esquece. Só que naquele tempo existia, a palavra tinha poder. A palavra, no momento que o homem dava a palavra, não, eu juro, você podia dormir. Tranquilo, iria acontecer. E Jacó, muito esperto, ele fala assim: ó, então jura para mim, jura que você vai me dar que você me deu a sua primogenitura. E Esaú, eu juro, eu lhe entrego. Meu amado, trazendo toda essa história aí, ó, para os dias de hoje. Um dia você estava na igreja, um dia você foi líder de célula, um dia você estava num relacionamento com um pai. Meu Deus. Só que chegou um momento que Satanás, ele falou para você: vende para mim, me entrega isso, passa esse relacionamento, me entrega essa primogenitura, sai da igreja, entrega a sua célula, entrega a sua liderança. Eu creio que se Satanás ele viesse logo de frente assim, já fizesse essa pergunta, a gente não, isso é meu. Mas e se fosse na hora da precisão? Eu abriria a mão? Eu abriria a mão? Fala assim, ó, a palavra tem poder. Meu amado, quando você lá na sua casa falou: não, eu não quero mais ir na igreja. Ou quando você lá na sua casa você falou: não, eu acho que eu vou desistir da minha célula. Ou lá na sua casa você falou: não, eu acho que eu vou desistir do meu casamento. Ou eu acho que eu vou desistir do meu namoro. Entenda que existe uma promessa para você. Existe uma bênção para você, e essa bênção está aqui, ó. Só que no momento que você fala, que você declara da sua boca: eu acho que eu vou abrir mão, eu acho que eu não quero mais, automaticamente aquele canal, ele é cortado. Automaticamente aquele canal que vinha sobre a sua vida, ele encerra. A palavra de Deus fala assim:
Se eu não me engano, acho que é em Mateus 18, tudo que você ligardes no céu, na terra, será ligado no céu, e tudo que você desligardes na terra, será desligado no céu. Então quando você declara: Senhor, eu não quero mais fazer parte do seu corpo, automaticamente Ele já te desligou lá em cima. Automaticamente aquelas bênçãos que eram para vir sobre a sua vida, elas não virão mais. E aí sabe o que acontece? É no momento que você vê aquela pessoa que está do seu lado, sabe aquela pessoa, aquele seu amigo de igreja, que está caminhando ali junto com você, ele é como se fosse Jacó. Ele está vendo a bênção sobre a sua vida, ele está vendo as coisas caindo sobre a sua vida, e ele está ali esperando o momento dele, até que chega um momento que você desiste, que Satanás lança uma seta na sua mente, no seu coração, e você desiste de tudo. Você simplesmente abre mão da sua primogenitura, você abre mão de ser reconhecido como filho. E aí aquele amigo seu, ele começa a receber a bênção. Aquela pessoa que estava do seu lado, começa a receber. E você fala: poxa, por que essas coisas não aconteceram comigo quando eu estava na igreja? Por que essas coisas não aconteceram comigo enquanto eu estava lá na casa do Pai? E aí é onde você começa a blasfemar. Só que entenda que Esaú, ele não era um homem de fé. Sabe por quê? Ele não era um homem de relacionamento com Deus. E existe também uma outra história aqui que eu quero explicar para vocês. Esaú, ele não tinha fé, ele não tinha relacionamento. A palavra de Deus fala que no momento que foi imposto para ele entregar a primogenitura, ele não pensou duas vezes, ele já foi lá e entregou, porque não tinha relacionamento com Deus, não tinha fé, não tinha caminhada com Deus. Então para ele, Deus era qualquer um. Ele conhecia a promessa, ele conhecia as promessas que vinham do avô dele, Abraão, e do pai dele, Isaac. Então ele sabia o que ia acontecer com ele, mas ele não tinha relacionamento. Ele não tinha relacionamento. E ele simplesmente abriu mão. Eu quero ler uma coisa para vocês que o Espírito Santo me incomodou. Está em Jeremias 1, no versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, você dirá. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então imagina assim, juntando aí na história de Esaú e Jacó, a palavra de Deus lá em Jeremias, ele fala assim, antes de você nascer, eu já te conhecia, antes de você nascer, eu já tinha um propósito. Então, meu amado, toda essa história aqui era um propósito de Deus, era um propósito de Deus que tudo isso acontecesse. Por quê? Pelo relacionamento com o Pai. Às vezes quando você começa a deixar o Pai de lado, deixar o Abba de lado, e você começa a perder a sua fé, você começa a perder o seu relacionamento, meu amado, Ele vai dar um jeito de tirar essa primogenitura. Você não dá valor. Quando você não dá valor na fonte, a fonte seca. Quando você não dá valor no Pai, então existem promessas para nós, existem bênçãos para nós, só que precisamos prestar atenção para não vendê-las, para não entregá-las.
precisamos tomar posse de tudo isso. A palavra de Deus fala lá em Gênesis 28, versículo 13: eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. Isso daqui é Deus falando para Jacó. Olha as bênçãos aí que Esaú perdeu. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que você tenha feito tudo que eu tenho te dito. Quantos de nós perdemos promessas? Quantos de nós perdemos bênçãos por uma bobeira? Entenda que um prato de lentilha, cara, é uma sopa, é insignificante. Quantas bênçãos nós temos deixado de conquistar, quantas promessas nós temos deixado de conquistar por bobeira. Meu amado, o Espírito Santo tem mais para você. O Espírito Santo tem promessas para você. Basta você ir e tomar posse delas. Você falar: não, eu não abro mão. Eu não abro mão porque é meu por direito. Sabe, lá naquele momento, lá o povo saiu do Egito e começaram a caminhar no deserto, existia uma promessa, a promessa da terra prometida. Deus falou assim: ó, eu vou dar para vocês uma terra que emana leite e mel. E o povo: não, opa, é promessa, é bênção. É a mesma coisa quando a gente chega na igreja e começa a ver: não, é bênção. Vou caminhar, vamos para cima. Vamos para cima. E a gente entra no deserto empolgadão. A gente começa a nossa caminhada empolgado. Mas aí no decorrer dos dias, a promessa continua. A promessa ainda está lá. Entenda que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele cumpre tudo que Ele fala. Ele é um Deus de palavra. Ele não é Deus que não é homem para mentir. Ele cumpre. Então a promessa está lá. Só que aí no momento que a gente começa a caminhar no deserto, começa a ter poeira na cara, a gente começa a blasfemar. A gente começa a falar: pô, tá difícil, cara. Tá difícil caminhar aqui, hein? Rapaz, eu acho que eu vou abrir mão. Se você um dia falou isso, se você um dia na sua mente você declarou essas palavras, hoje é a noite de você pedir perdão para o Pai e se reconciliar com Deus. E aquele ponto de conexão, sabe aquele ponto de conexão que Ele tem só com você? Sabe, não é horizontal, é vertical. Aquele ponto assim que desce, cai na sua cabeça, que as palavras que Ele tem só para você, que Ele tem ministrado só no seu coração, Ele começa a arrumar. E Ele ajeita essa conexão. Só que precisamos confessar, precisamos nos redimir, precisamos alcançar as promessas, precisamos alcançar as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Sabe por quê? É um propósito de Deus que você seja abençoado.
É um propósito de Deus que você alcance isso o mais rápido possível, para que o nome dele seja glorificado. Eu nunca vi um filho meu mendigar o pão. Eis que eu tenho te colocado sobre cabeça. Eis que eu tenho te dado poder para pisar na cabeça da serpente. Meu amado, Deus ele tem dado, Ele se importa, Ele quer, é a mesma coisa que, poxa, eu quero que o meu filho ele vá bem na escola, porque quando ele passar na faculdade, eu vou ter prazer em presentear ele. Eu tenho prazer em dar um presente para ele. Não que Deus seja assim, a gente precisa fazer alguma coisa por ele, não, mas nós precisamos caminhar, nós precisamos ter a nossa caminhada de fé, para alcançarmos as promessas do Senhor, para alcançarmos as bênçãos do Senhor, para alcançarmos a terra prometida, para que o nome dele seja glorificado. Sabe por quê? Porque aí onde você passar, as pessoas vão olhar para você, ó, aquele cara ali, pensa num cara abençoado, pensa num cara de Deus. Entenda que prosperidade não é sinônimo de riqueza. Tem pessoas que são ricas, mas não são prósperas. O Senhor ele quer te fazer próspero nessa terra. O Senhor ele quer que você seja exemplo, quer que você alcance o melhor dele. Precisamos caminhar. Precisamos abrir os nossos olhos. E se um dia, isso é muito sério, se um dia eu pensei, entrou no meu coração e a minha boca falou que eu abro mão, essa noite nós precisamos nos reconciliar com o Pai. Essa noite nós precisamos voltar para a casa do Pai. Essa noite nós precisamos compreender as bênçãos dele, as promessas dele, os propósitos dele em nossa vida, porque ele quer que sejamos bênção nessa nação, ele quer que sejamos luz nessa nação. Não tem como uma luz ser meia boca. Quando você coloca uma luzinha fraca lá na sala, você fala, não está muito bom, você vai lá e tira e coloca uma mais forte. Não existe, não tem como isso, você ser meia luz. Amém? Precisamos compreender e precisamos buscar. E agora eu pergunto para vocês mais uma vez: qual é o valor da promessa para vocês? Qual é o valor da tua promessa? Qual é o valor da tua primogenitura? Qual é o valor da tua bênção? Você tem dado valor nisso? Você tem dado valor no relacionamento com o Pai? Se coloca de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Oh Deus. Se você um dia se você um dia lançou essa palavra, começa a pedir perdão. Se você um dia, alguma vez pensou em desistir, e no seu coração você formulou essa palavra, e essa palavra foi pronunciada pela sua boca, peça perdão em nome de Jesus. Começa a falar: Senhor, eu quero de volta as promessas que o Senhor tem para mim, porque a palavra de Deus fala que Ele tem uma promessa para cada um de nós, nos 365 dias do ano. Precisamos ser uma juventude que alcança as promessas do Senhor em nossas vidas. Sabe para quê? Para que o nome dEle seja glorificado.